Narrativa. O telefone via satélite vibrando às 3 horas não era fora do comum durante o destacamento, mas o nome da Débora na tela do identificador de chamadas definitivamente era. A melhor amiga da minha esposa nunca tinha me ligado diretamente, muito menos no meio da madrugada enquanto eu estava estacionado no exterior. Ei, Débora, tá tudo bem aí em casa? Mantive a voz firme apesar do nó que já estava se formando no meu estômago. A voz dela tremia, mal conseguindo se segurar. Preciso te contar uma coisa, e eu não sei como dizer isso. Houve uma longa pausa, depois ela respirou fundo. Ela tá te traindo, o tempo todo que você tá fora. 6 meses. Achei que você merecia saber. As palavras me acertaram, mas não me chocaram do jeito que deveriam. Talvez uma parte de mim já desconfiasse que algo estava errado. As ligações que ficavam mais curtas e menos frequentes. O jeito que ela desviava quando eu perguntava sobre o dia dela. Como ela sempre parecia ocupada toda vez que eu conseguia ligar. Obrigado pela coragem. Falei simplesmente. Débora começou a chorar do outro lado da linha. Desculpa. Eu devia ter te contado antes, mas ficava esperando que ela entrasse em juízo. Não consigo mais ver isso. Você é um cara incrível, e você não merece essa merda. Agradeci de novo e encerrei a chamada. Depois fiquei ali no beliche por exatamente 10 minutos, deixando tudo afundar. Meu casamento tinha acabado. 6 anos jogados no lixo enquanto eu servia o país do outro lado do mundo. Mas em vez de desmoronar, outra coisa entrou em ação. Treinamento militar, talvez. Quando a missão muda, você se adapta. Quando chega informação, você age em cima dela. Fui direto pro alojamento do meu comandante e pedi licença emergencial. Crise familiar em casa. Ele nem perguntou, só começou a papelada. Às 8 horas eu já estava a caminho do aeródromo. Durante o voo longo de volta para casa, tive tempo demais para pensar. Sobre os sinais que eu deixei passar ou talvez escolhi ignorar. Sobre como ela tinha sido tão encorajadora com esse destacamento quando antes odiava até quando eu saía para treinamentos curtos. Sobre como ela comprou roupas novas logo antes de eu embarcar, dizendo que queria se sentir bem consigo mesmo enquanto eu estava fora. As peças agora estavam se encaixando. Também pensei no que eu encontraria quando chegasse em casa. Uma parte de mim ainda torcia para Débora estar errada. Mas a maior parte de mim já estava planejando o que viria depois. Porque uma coisa era certa, e se isso fosse verdade, não ia ter reconciliação cheia de lágrimas nem terapia de casal. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não tem mais volta. O avião tocou solo no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma 36 horas depois daquela ligação. Peguei um táxi em vez de avisar alguém. Não precisava anunciar minha chegada. Enquanto a gente passava pelos bairros familiares em direção à minha casa, eu me sentia estranhamente calmo. O que quer que eu estivesse prestes a entrar, pelo menos eu finalmente saberia exatamente onde eu pisava. Depois de 6 meses sendo mantido no escuro, eu finalmente ia ver tudo com clareza. O táxi me deixou na esquina em vez da garagem. Eu queria me aproximar da casa sem ser visto antes. Era quinta-feira à tarde, por volta das 14 horas. Ela deveria estar no trabalho, mas, muita coisa que ela deveria estar fazendo aparentemente não estava acontecendo mais. Caminhar pela minha própria rua parecia surreal. Tudo parecia igual, mas eu sabia que nada nunca mais seria o mesmo. O gramado precisava ser cortado. A caixa de correio estava transbordando. Pequenos detalhes que pintavam o quadro de alguém que não estava dando a mínima para as responsabilidades. Aí eu vi. Uma picape Ford preta estacionada na minha garagem. Não era dela. Não era minha. Não era de ninguém que eu reconhecesse. Dei a volta para o quintal dos fundos, usando a chave reserva escondida embaixo do vaso do deck. A casa estava silenciosa, mas eu conseguia ouvir música vindo do andar de cima. Algo suave e romântico que a gente costumava ouvir juntos. Minha mochila militar ficou encostada na porta dos fundos onde eu larguei. Tudo que eu possuía nos últimos 6 meses reduzido a uma única bolsa, enquanto ela tinha passado o tempo vivendo a vida na nossa casa com outra pessoa. Passei pela cozinha sem fazer barulho. Pratos na pia. 2 xícaras de café. 2 pratos do que parecia ser café da manhã. A cena doméstica que deveria ter me incluído, não algum estranho. Havia outros sinais por toda parte assim que eu comecei a procurar. Perfume masculino pairando no ar que não era o meu. Botas de trabalho grandes demais para ser dela perto da porta da frente. Um boné de beisebol pendurado no cabide que eu nunca tinha visto na vida. A música lá em cima ficou um pouco mais alta. Reconheci a música agora. Et Leste da Eta James. Nossa música do casamento. Esse detalhe acertou mais forte que tudo o resto junto. Ela estava tocando nossa música de casamento enquanto traía nossos votos. Conferi a hora no celular. 14 horas e 47, depois sentei na mesa da cozinha e esperei. Não porque eu estava com medo ou precisava de tempo para pensar. Eu já tinha feito todo o meu pensamento no avião. Mas porque eu queria pegá-los no flagra. Eu queria que não sobrasse espaço para mentiras ou desculpas ou manipulação. Depois de uns 20 minutos, ouvi movimento lá em cima. Vozes. Risos. O chuveiro ligando. Fiquei exatamente onde estava. Paciente.
Focado. Do mesmo jeito que eu esperava o momento certo durante uma missão no exterior. Você não força essas coisas. Você espera o momento ótimo para fazer seu movimento. O chuveiro ficou ligado por uns 15 minutos. Depois mais vozes. Mais movimento. Se vestindo. Provavelmente. Fazendo planos pro resto do dia deles na minha casa. Na minha vida. Por volta das 15h30, ouvi passos na escada. Vários pares. Eles estavam descendo juntos. Encostei na cadeira da cozinha e esperei eles virarem a esquina. Meu coração estava firme. Minha mente estava clara. O que quer que acontecesse nos próximos minutos determinaria o resto da minha vida. E eu estava pronto para isso. Os passos ficaram mais próximos. Vozes no corredor. O riso dela. Leve e despreocupado. Uma voz masculina respondendo, grave e familiar de um jeito que fez meu estômago despencar. Depois eles entraram na cozinha e tudo ficou infinitamente pior do que eu tinha imaginado. Ela entrou primeiro, usando uma camiseta velha minha do exército e nada mais. Cabelo ainda úmido do banho. Atrás dela vinha Leopoldo Chart, meu colega de quarto da faculdade há 15 anos, de jeans e vestindo às pressas uma camisa que ele claramente tinha jogado no chão correndo. O sangue sumiu do rosto dela quando me viu sentado ali. Leopoldo travou no lugar, a boca abrindo e fechando como se tentasse encontrar palavras que simplesmente não existiam. Bem-vindo ao lar, amor. Falei, a voz completamente calma. Não se incomodem comigo. Eu só estava aqui aproveitando para ver minha esposa e meu velho amigo de faculdade se sentindo em casa na minha cozinha. Ela agarrou a bancada para se apoiar, as pernas aparentemente decidindo parar de funcionar direito. Você não deveria voltar antes de dezembro. O que você tá fazendo aqui? Coisa engraçada nisso tudo. Levantei devagar, mantendo os movimentos deliberados e controlados. Sua melhor amiga me ligou. Débora. Lembra da Débora, né? Sua amiga leal que não aguentou mais ver você destruindo 2 casamentos ao mesmo tempo. O rosto do Leopoldo ficou branco. 2 casamentos? Virei para ele com um leve sorriso. Ah, ela não te contou? Débora também é casada. Com você, na verdade. Mundo pequeno, né? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A esposa do Leopoldo tinha me ligado para contar sobre o caso da minha esposa. Sem saber que o outro homem era o próprio marido dela. A justiça cósmica seria engraçada se não estivesse acontecendo na minha cozinha. Isso não é o que parece, ela começou. Que provavelmente é a coisa mais ridícula que alguém já disse parada seminua do lado do amante na frente do marido traído, né? Encostei na ilha da cozinha, cruzando os braços. Porque parece que minha esposa tem recebido o marido da melhor amiga na nossa cama enquanto eu tô desviando de balas no exterior. Parece que vocês estavam brincando de casinha com o Leopoldo enquanto a Débora achava que o casamento dela estava sólido e eu achava o mesmo do meu. Leopoldo finalmente encontrou a voz. Olha, cara, eu posso explicar. Pode. Interrompi. Porque eu tô genuinamente curioso para saber como você explica dormir com a melhor amiga da sua esposa enquanto ela é casada com seu velho colega de quarto que tá servindo o país. Essa vai ser boa. A cozinha parecia menor com nós 3 ali dentro. Atenção grossa o suficiente para cortar com faca. Ela ainda agarrada na bancada. Os nós dos dedos brancos, enquanto Leopoldo parecia querer sumir pelo chão. Quanto tempo? Perguntei, a voz ainda assustadoramente calma. Nenhum dos dois respondeu. Falei, quanto tempo essa porra tá rolando? Desde fevereiro, ela sussurrou. Fevereiro. Eu embarquei em outubro. Eles esperaram exatos 4 meses antes de destruir tudo. Por meses eu sentindo falta dela, ligando quando dava, mandando cartas, enquanto ela já estava planejando o meu substituto. 4 meses dentro do meu destacamento, falei mais pra mim mesmo do que pra eles. Vocês pelo menos tiveram a decência de esperar passar o Natal? Ou já estavam planejando isso durante as festas? Leopoldo pigarreou. Só aconteceu, tá? A gente se esbarrou naquela cafeteria na 5ª Avenida. Começamos a conversar. Uma coisa levou a outra. Uma coisa levou a outra. Repeti devagar. Você tropeçou e caiu na cama com minha esposa. Várias vezes. Por 4 meses. Na minha casa. Usando meus moletons antigos da faculdade. Aparentemente. Apontei pro moletom da University of Washington pendurado nas costas de uma das cadeiras da cozinha. Eu tinha deixado especialmente para ela lembrar de mim enquanto eu estava fora. Em vez disso, ela deu para ele. A gente precisa conversar sobre isso racionalmente, ela disse, tentando soar composta mas falhando miseravelmente. Racionalmente. Dei uma risada. Mas não tinha humor nenhum nela. Você quer conversar racionalmente sobre como você mentiu para mim por 4 meses? Sobre como mentiu para Débora por 4 meses? Sobre como usou minha casa como motel particular enquanto eu sirvo no exterior? Ela começou a chorar então, o que pareceu mais manipulação do que emoção genuína. Você não entende a pressão que eu estava passando. Você fora. Tendo que lidar com tudo sozinha. A Débora lida com tudo sozinha também. A apontei.
O marido dela estava tão indisponível quanto eu, aparentemente. A diferença é que ela estava indisponível porque ele estava aqui com você, não porque estava servindo o país. Leopoldo deu um passo à frente. Olha, a gente nunca quis que isso chegasse tão longe. Quão longe vocês queriam que chegasse? Perguntei. Porque do meu ponto de vista, chegou exatamente até onde duas pessoas egoístas conseguiram levar. Você destruiu seu casamento. Ela destruiu o nosso. E vocês fizeram isso do jeito mais covarde possível, enquanto eu estava no exterior e a Débora em casa achando que o marido estava fazendo hora extra. A cozinha ficou em silêncio exceto pelo choro dela e o tic-tac do relógio de parede que eu comprei pro nosso 3º aniversário. 3 anos atrás, quando eu realmente achava que a gente tinha algo para comemorar. Então é o seguinte, falei finalmente. Leopoldo, você vai se vestir, entrar na sua picape e dirigir até sua casa para ter uma conversinha com sua esposa. Sugiro que chegue antes de mim, porque eu vou ligar para Débora em exatamente 1 hora para agradecer direito pela honestidade dela. Ele assentiu rápido e praticamente correu escada acima atrás do resto das roupas. Virei para minha esposa, que ainda chorava e ainda vestia minha camiseta como um lembrete torto de tudo que ela tinha jogado fora. E você, falei, baixando a voz. Vai arrumar uma mala e achar outro lugar para ficar. Porque essa casa, esse casamento e essa vida que você estava vivendo pelas minhas costas, tudo acabou. Leopoldo desceu a escada feito trovão com as botas na mão, parecendo que não via a hora de sumir dali. Na porta da frente, parou e olhou para trás para mim. Vale o que vale, cara, desculpa. Não, você não tá. Falei seco. Você tá puto por ter sido pego. Tem diferença. Ele saiu sem mais uma palavra. O som da picape dele ligando e saindo da garagem foi a primeira coisa honesta que aconteceu naquela casa em meses. Agora éramos só eu e ela, parados numa cozinha que de repente parecia pertencer a estranhos. Como você pôde fazer isso com a gente? Ela perguntou, e a audácia daquela pergunta quase me fez rir. Como eu fiz isso com a gente? Balancei a cabeça. Eu não fiz porra nenhuma. Eu tava no exterior fazendo o meu trabalho, achando que tinha uma esposa que me amava o suficiente para esperar 6 meses. Eu te amo, ela disse desesperada. Essa coisa com o Leopoldo não significa nada. Foi só físico. Só solidão. Só físico, repeti. Por meses de só físico. Na nossa cama. Com o marido da sua melhor amiga. Enquanto eu escrevia cartas falando o quanto sentia sua falta. Ela pelo menos teve a decência de parecer envergonhada com isso. Você não entende como é ficar sozinha o tempo todo. A Débora entende exatamente como é, apontei. Ela também estava sozinha. A diferença é que ela passou o tempo sendo fiel ao casamento em vez de destruindo tudo. A Débora te ligou porque tá com inveja, ela disse, e aí veio a transferência de culpa que eu tava esperando. Ela sempre teve inveja do que a gente tinha. Do que a gente tinha, corrigi. Pretérito. E ela me ligou porque tem integridade. Algo que você pode procurar no dicionário. Tirei o celular e chequei a hora. São 16h15. Falei pro Leopoldo que ia ligar pra Débora em 1 hora. Isso te dá 45 minutos pra arrumar o que couber numa mala e decidir onde vai dormir hoje. Porque aqui não vai ser. Você não pode me botar pra fora da minha própria casa. Olha só. Abri os contatos e fui até o número do meu advogado. Quer que eu ligue pro Randy Aines agora? Ele fez nossa papelada da hipoteca. Tenho certeza que ele pode explicar a situação legal pra você. O rosto dela ficou pálido. Ela conhecia o Randy. Sabia que ele ia contar a verdade sobre quem era dono do que nesse casamento. Pra onde eu vou? Não é mais meu problema. Sentei de novo na mesa da cozinha. Talvez o sofá do Leopoldo esteja disponível. Ah, espera. Ele provavelmente está ocupado explicando para a esposa onde passava as tardes. Ela ficou parada mais 1 minuto. Provavelmente esperando eu amolecer ou dar algum sinal que isso tudo era só choque e raiva falando. Quando eu não dei, ela finalmente virou e subiu. Eu conseguia ouvir ela mexendo lá em cima, abrindo e fechando gavetas. Provavelmente tentando descobrir no que 6 anos de casamento se resumem quando você só pode levar o que cabe numa mala. Enquanto ela arrumava, liguei pro banco e coloquei um bloqueio nas nossas contas conjuntas. Depois liguei pro Randy Aines. A secretária disse que ele podia me ver logo na segunda cedo para discutir proteção de bens matrimoniais. Aparentemente, eu não era o primeiro soldado que voltava para casa com esse tipo de surpresa. Uns 20 minutos depois, ela desceu com 2 malas e a bolsa do notebook. Tinha trocado para jeans e uma camiseta dela própria. Não minha. Isso é loucura, ela disse, deixando as malas perto da porta da frente. A gente pode superar isso. Casais sobrevivem à infidelidade o tempo todo. Alguns casais sobrevivem, concordei. Mas esses casais geralmente envolvem 2 pessoas que realmente querem superar. Eu não quero. Você nem vai tentar. Olhei para ela parada ali com as malas arrumadas, ainda tentando negociar volta para uma vida que ela mesma já tinha destruído. Quer saber o que eu estava fazendo enquanto você e o Leopoldo estavam lá em cima brincando de casinha? Eu estava sentado nessa cozinha, olhando para as provas do seu caso espalhadas pela minha casa toda, e me senti aliviado. Isso a parou no meio do caminho.
Aliviado? Aliviado por finalmente saber a verdade. Aliviado por parar de me perguntar por que você parecia tão distante nas ligações. Aliviado por não precisar mais fingir que estava tudo bem quando eu sentia no estômago que algo estava errado. Levantei e fui para a porta da frente. Quer saber a verdade nua e crua? Esse casamento acabou há meses. Você só tornou oficial. Ela chorava de novo, mas eu estava vacinado para as lágrimas dela. Por favor, não faz isso. A gente pode fazer terapia. Pode recomeçar. Não, a gente não pode. Abri a porta e segurei para ela. Porque recomeçar exige duas pessoas que se respeitam o suficiente para serem honestas. Você perdeu esse privilégio 4 meses atrás. Ela pegou as malas e foi para a porta, depois parou e olhou para trás. E tudo que a gente construiu juntos? 6 anos de casamento. Você jogou fora na primeira vez que trouxe ele para nossa cama. Falei simplesmente. Eu só tô tornando oficial. Depois que ela saiu, sentei de novo na cozinha e liguei para Débora. Ela atendeu no primeiro toque. Quão ruim foi? Ela perguntou na hora. Pior do que você provavelmente imaginou, falei para ela. E acho que você e eu precisamos ter uma conversa mais longa sobre seu marido. Débora apareceu naquela noite com uma garrafa de vinho e uma pasta cheia de documentos. Parecia exausta, como alguém que carregou um segredo pesado demais por tempo demais e finalmente se livrou do peso. Tô documentando tudo há 3 semanas, ela disse, sentando na minha mesa da cozinha e abrindo a pasta. Fotos, recibos, mensagens de texto que achei no celular do Leopoldo. Sabia que essa conversa ia chegar eventualmente. Ela espalhou as provas na mesa como uma promotora montando um caso. Fotos da picape do Leopoldo na minha garagem em dias que eu ligava para casa e caía na caixa postal. Extratos de cartão mostrando compras em restaurantes e hotéis pela cidade. Prints de mensagens entre ele e minha esposa que eram íntimas demais para só amigos. Você andou ocupada, falei, olhando toda a documentação. Precisava ter certeza antes de destruir 2 casamentos, ela respondeu. Embora aparentemente eles já estivessem destruídos. Só não queria ser a responsável por acabar com algo que ainda podia ser salvo. Um dos prints de mensagem chamou minha atenção. Era da minha esposa pro Leopoldo. Ele ligou na hora do almoço hoje. Tive que fingir que estava no trabalho enquanto você estava literalmente na cama do meu lado. Tá ficando mais difícil esconder. Resposta do Leopoldo. Talvez seja a hora de contar pros 2. Não dá para continuar vivendo assim. Minha esposa. Ainda não. Deixa eu resolver como lidar com a volta dele em dezembro. Talvez até lá a gente saiba o que quer fazer. Pousei o celular com cuidado. Eles estavam planejando largar a gente os 2. Débora assentiu. É o que parece. O Leopoldo estava fazendo hora extra meses, falando que estava juntando para nossa viagem de aniversário pro Havaí. Descobri que estava juntando para começar do zero com a sua esposa. Há quanto tempo você sabe? Suspeitei em março quando ele começou a agir diferente. Trabalhando até tarde. Não atendendo o telefone. Roupa nova. Perfume novo. Ela tomou um gole de vinho. Os mesmos sinais que toda mulher reconhece mas torce para estar errada. Por que não confrontou eles antes? Porque ficava pensando que talvez eu estava sendo paranoica. Talvez o destacamento militar tivesse me deixado suspeita de coisas inocentes. Ela apontou para as provas espalhadas na mesa. Não foi até eu achar os recibos de hotel que tive certeza absoluta. Peguei um dos recibos. Marriott no centro, 3 semanas atrás. Uma tarde de domingo que eu liguei para casa e minha esposa disse que estava tendo um dia tranquilo limpando a casa. A parte mais difícil, Débora continuou, foi perceber que ela era minha melhor amiga. Conheço ela desde a faculdade. Fui madrinha dela. Ajudei a planejar a festa surpresa de aniversário dele ano passado. O que te fez decidir me ligar? Leopoldo chegou em casa terça passada com um chupão no pescoço. Ela falou seca. Quando perguntei, disse que bateu no armário no trabalho. Eu trabalho na saúde. Sei diferenciar chupão de hematoma. Ela mostrou uma foto que tinha tirado no celular. Confrontei ele naquela noite e ele desabou e confessou tudo. Disse que começou só conversa, virou apoio emocional, virou físico. Disse que me amava mas estava confuso com os sentimentos. O que você falou pra ele? Falei que ele tinha 48 horas pra contar pra você sozinho. Ou eu contaria. Ela guardou o celular. Ele passou 2 dias tentando me convencer que te contaria destruir a vida de todo mundo sem necessidade. Disse que iam terminar de qualquer jeito. Mas não iam terminar. Não iam. Iram nos largar e começar juntos. Encontrei passagens para Las Vegas na bolsa do notebook do Leopoldo ontem de manhã. Passagem só de ida pro mês que vem. A cozinha pareceu mais fria de repente. Não só estavam traindo a gente, estavam planejando a fuga. A nova vida juntos enquanto eu ainda estava no destacamento e a Débora ainda acreditando nas mentiras do marido. O que aconteceu quando você confrontou ele sobre as passagens? Ele admitiu tudo. Disse que ia me contar depois que você voltasse em dezembro. Disse que iam pedir divórcio e se mudar para Nevada juntos.
A voz dela estava firme, mas dava para ver a raiva nos olhos. 6 anos de casamento. E ele ia terminar com uma mensagem de texto depois de já ter sumido. Encostei na cadeira, processando a dimensão completa da traição deles. Eles achavam que tinham tudo planejado. Tinham mesmo, Débora disse. O que não contavam era eu criar coragem e me recusar a ser trouxa de ninguém. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era da minha esposa. Podemos conversar, por favor? Tô na casa da minha irmã hoje, mas precisamos falar racionalmente. Mostrei para Débora, que deu uma risada amarga. Racionalmente? Isso é rico vindo de alguém que viveu uma vida dupla por 4 meses. O que você vai fazer com o Leopoldo? Perguntei. Já entrei com divórcio hoje de manhã, ela disse simplesmente. Randy Aine está me representando também. Parece que ele pega muito caso de família militar. Hoje de manhã? Você é rápida. Tive 3 semanas para pensar, ela respondeu. 3 semanas vendo meu marido mentir na minha cara todo santo dia enquanto planejava me abandonar. Cansei de ser a esposa compreensiva. Outra mensagem da minha esposa. Eu sei que você tá puto, mas isso não precisa ser o fim de tudo. A gente pode reconstruir nosso casamento mais forte que antes. Respondi. Não tem mais nosso casamento. Não tem desde fevereiro. Resposta imediata dela. Você tá cometendo um erro. O que eu e o Leopoldo tivemos foi só físico. O que você e eu temos é amor de verdade. Mostrei para Débora também. Ela balançou a cabeça com nojo. Ela realmente acha que pode minimizar 4 meses de traição chamando de só físico. O engraçado, falei, é que ela provavelmente tá certa que o que a gente tinha era amor. Passado. Mas amor exige confiança, e confiança exige honestidade. Ela destruiu os dois. Meu celular tocou. Minha esposa ligando. Recusei. Ligou de novo. Recusei de novo. Aí começou a mandar mensagem rápido. Atende o telefone, por favor. Precisamos falar sobre isso. Você não pode simplesmente me ignorar. Ainda sou sua esposa. Virei para Débora. Quer me ajudar a redigir uma resposta que ela realmente entenda? Com certeza. Passamos a hora seguinte criando uma única mensagem que deixaria nossa posição cristalina. O relacionamento de vocês com o Leopoldo não foi um erro ou um momento de fraqueza. Foram 4 meses de escolhas deliberadas que destruíram nosso casamento. A pessoa com quem me casei nunca faria isso. O que significa que a pessoa com quem me casei não existe mais. Randy Aines entra em contato sobre o processo de divórcio. Não me contate novamente exceto pelo seu advogado. Depois que enviei, Débora ergueu a taça de vinho. Para descobrir quem as pessoas realmente são antes que seja tarde demais. Para amigos que têm coragem de falar a verdade. Respondi, batendo minha taça na dela. Do lado de fora, a picape do Leopoldo encostou na garagem. Pela janela da cozinha, a gente viu ele ficar lá dentro vários minutos, provavelmente criando coragem para entrar. Acha que ele veio pedir desculpa? Débora perguntou. Acho que ele veio porque minha esposa mandou ele consertar isso, falei. Ela provavelmente acha que ele pode ajeitar as coisas entre os caras enquanto ela tenta voltar para as minhas boas graças. Leopoldo finalmente desceu da picape e veio para a porta. Quando a campainha tocou, eu nem me mexi. Não vai atender? Não, falei, enchendo de novo a taça de vinho. Cansei de conversar com gente que mentiu para mim por meses. Daqui para frente, tudo passa por advogado. A campainha tocou mais 3 vezes, aí Leopoldo começou a bater. Eventualmente desistiu e foi embora. Como é a sensação? Débora perguntou. Sensação de quê? De ficar livre de gente que não te merece? Pensei um segundo. Parece que finalmente consigo respirar de novo. 6 meses depois, eu estava sentado na mesma cozinha, mas tudo mais tinha mudado. O divórcio tinha sido finalizado há 3 semanas. A casa era oficialmente minha, junto com a maior parte dos nossos bens compartilhados. Ter prova documentada de adultério e abandono torna o processo bem direto, especialmente quando o namorado da sua ex também estava se divorciando pelos mesmos motivos. Randy Aines valeu cada centavo. O advogado da minha ex tentou pedir pensão alimentícia e metade do valor da casa, mas as provas que eu e a Débora juntamos tornaram esses argumentos impossíveis de sustentar. As mensagens sobre planejar abandonar os 2 casamentos, os recibos de hotel, as passagens para Las Vegas, tudo pintava um quadro claro de traição premeditada. O acordo final deu para ela exatamente o que ela tinha contribuído financeiramente para o casamento, que não era muito. Ela ficou com o carro, pertences pessoais e grana suficiente para recomeçar em outro lugar. Eu fiquei com a casa, minha pensão militar e minha dignidade. Leopoldo não se saiu muito melhor. Débora pegou tudo o que podia legalmente, que acabou sendo bem substancial já que ela era a principal provedora enquanto ele supostamente fazia hora extra. A casa deles foi vendida mês passado e ela se mudou para um condomínio foda no centro. Leopoldo tá morando num estúdio do outro lado da cidade, trabalhando em depósito para pagar as custas judiciais. Quanto à minha ex, ouvi por amigos em comum que ela e o Leopoldo tentaram fazer o relacionamento dar certo depois que os divórcios saíram.
Aparentemente, o que parecia romântico e excitante como caso secreto ficou diferente quando virou a realidade cotidiana deles. Terminaram há 2 meses depois de uma série de brigas épicas, quase todas sobre grana e culpa por terem destruído as vidas anteriores. Ela tentou me contatar várias vezes durante o processo, sempre com o mesmo tema. Tinha cometido um erro. Ainda me amava. Queria resolver as coisas. Toda vez, encaminhei para o meu advogado. Nunca respondi diretamente, e eventualmente ela parou de tentar. O mais estranho era o quanto eu não sentia falta do casamento em si. Sentia falta da ideia de ter parceira, claro. Sentia falta de companhia e experiências compartilhadas. Mas não sentia falta dela especificamente, e com certeza não sentia falta da ansiedade constante que eu tinha no destacamento pensando se algo estava errado em casa. Débora virou uma amiga de verdade nesse meio tempo. Não romântico. Só alguém que entendia exatamente o que eu passei porque passou pela mesma traição. A gente jantava de vez em quando, trocava a figurinha de como estava reconstruindo a vida, e se ajudava nas partes práticas de repente estar solteiro de novo. Algum arrependimento? Ela me perguntou semana passada tomando café. Sobre o divórcio. Nenhum. Pensei um segundo. Talvez me arrependa de não ter visto os sinais antes, mas não me arrependo de ter terminado assim que soube a verdade. E 6 anos de casamento? Não pode parecer desperdício. Não é desperdício, falei. É aprendizado. Agora eu sei o que não vou tolerar no próximo relacionamento. Hoje era sábado, e eu tava curtindo o tipo de manhã tranquila que sonhava no destacamento. Café no meu ritmo. Lendo notícias sem interrupção. Fazendo planos pro fim de semana sem precisar consultar agenda ou preferência de ninguém. Meu celular vibrou com mensagem da minha irmã. Como você tá? Alguma notícia da ex? Respondi. Tô ótimo. 0 contato dela em 2 meses. Acho que finalmente entendeu. Bom. Você merece coisa melhor que alguém que não valoriza o que tem. Ela tava certa. Eu merecia mesmo. Mais importante, aprendi que fico melhor sozinho do que com alguém que não dá pra confiar. A campainha tocou 12:30. Não tava esperando ninguém, mas quando olhei pelo olho mágico, era um caminhão de entrega. O cara tinha um pacote que precisava de assinatura. Era do escritório do meu advogado. Dentro tinha a papelada final confirmando que minha ex tinha oficialmente voltado pro nome de solteira e atualizado o endereço no tribunal. O último detalhe administrativo do nosso casamento finalmente fechado. Levei a papelada pra mesa da cozinha, assinei o recebimento e guardei com o resto dos documentos do divórcio. Aí joguei o envelope no lixo e voltei pro meu café. Meu celular tocou. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Minutos depois, chequei a mensagem. Era a voz dela, tremendo e insegura. Oi, sou eu. Sei que você provavelmente não quer ouvir isso, mas queria que soubesse que tenho pensado em você, em nós. Cometi um erro enorme e tô torcendo pra talvez a gente poder conversar algum dia. Sei que não tenho direito de pedir, mas tô torcendo que você talvez esteja aberto a me dar uma chance de explicar tudo direito. Tô num lugar melhor agora e acho que poderia ser a esposa que você merecia da primeira vez. Me liga se estiver aberto a conversar. Apaguei a mensagem sem ouvir de novo. Aí bloqueei o número. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem ficar assim. Alguns erros são grandes demais para perdoar e algumas pessoas provam pelas escolhas que não merecem segunda chance. Passei a tarde trabalhando no quintal, replantando o jardim que ela deixou morrer enquanto estava ocupada com o caso. Terra nova, plantas novas, recomeço limpo para tudo. Quando o sol estava se pondo, Débora mandou mensagem. Churras amanhã na minha casa. Topa. Com certeza. Respondi. A vida estava boa, diferente do que planejei 6 meses atrás, mas boa. Eu tinha minha casa, minha carreira, meu autorrespeito, e amigos que provaram que honestidade ainda existe. Fim.